noite, né? Eu fui pego de surpresa, porque o irmão Eudes me convidou para trazer a mensagem, mas eu achava que esse ano eu não ia ser escalada não, porque já estava quase acabando o mês, eu falei assim, eu acho que eu não vou, esse ano ele não vai me chamar não. Glória a Deus. Mas acabou que ele me chamou, né? E me pegou de surpresa, mas a vinda do Senhor, né, irmãos, é assim, vai ser de surpresa, né? Glória a Deus. Que vai Senhor é ser como bom. um relâmpago, né? Que a vinda do Senhor vai ser surpresa para muitos, né? Naquele grande dia. E vamos ver aqui o tema, aqui é onde o pastor leu, né? Aqui no 33, né? Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu não vou falar irmão, sobre esse tema, porque o livro de Jeremias, eu acho assim, um livro muito profundo, mas eu vou falar de uma personagem da Bíblia, que ela foi muito perseverante, ela orou a Deus, né? Ela se humilhou a Deus, e para Deus, né, dar a bênção para ela, né? Glória foi a Ana, um Deus. personagem muito conhecido que o irmão sempre prega aqui sobre Ana, né? E aqui eu quero ler, não pode ficar sentado mesmo. É aqui, né? Eucana e suas duas mulheres. E houve um homem em Ramate e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Efrateu. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana não tinha filhos, né? E sua competidora excessiva irritava muito, embravecia quando o Senhor lhe tinha cerrado o mato, né? Então, irmãos, nós sabemos que Eucana tinha duas mulheres, né? Uma era Ana e outra era Penina, né? Ana era estéril, né? Ela não podia ter filhos. Mas Penina foi a que deu mais filho para Eucana, né? E naquela época era de costume, né, irmãos? Quando a mulher ela não dava filho para o homem, era costume ele ter duas mulheres, né? E alguns acho que ele ficava até com servos, assim, para dar filhos para eles, né? Naquela época. Mas eu louvo a Deus, assim, pela vida de Ana, porque ela foi uma mulher perseverante, ela foi guerreira, ela foi batalhadora e lutadora pela causa dela, né? Aqui diz que ela tinha uma rival, ela tinha uma competidora que competia com ela, né? Que era Penina. Nós sabemos que Penina irritava muito Ana. Ela perseguia Ana, dizendo que ela não podia ter filhos, que ela era, creio eu, que ela talvez diria até para Ana que ela era abençoada, porque ela dava muitos filhos para Eucana, né? Mas isso foi amargurando Ana. Com o devido tempo, a palavra do Senhor diz que Ana começou a ficar amargurada, começou a ficar triste, né? Por viver aquela situação que ela estava vivendo ali com aquela rival, que era a Penina, né? E Penina fazia questão de irritar Ana, ela pisava no carro de Ana mesmo, assim, né? E Ana, a palavra do Senhor diz que Ana chegou dias que ela nem se alimentava, aqui está escrito, que ela não comia, né? E aquilo foi amargurando ela, né? Mas eu louvo a Deus, assim, porque Ana, ela foi perseverante. Isso mostra pra gente que nós temos que ser perseverantes naquilo que nós pedimos ao Senhor, naquilo que nós colocar nas mãos do Senhor, esperar, né? Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 2 anos. Não devemos ter pressa, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos, né?
Glória a E Deus. Glória a devemos Deus. esperar no Senhor. Aquele que espera no Senhor, ele recebe vitória. Né? Porque eu vejo assim na vida de Ana, tudo aquilo que ela passou. Embora o seu esposo a tratava muito bem, falava para ela que não ligava, né, por aquilo que estava acontecendo assim com ela, né? Mas Ana, ela fez um voto com o Senhor, né? E através desse voto, a Ana se humilhou, como aqui no versículo de Jeremias fala que deixa eu ir lá de novo, né? Clama a mim e respondeste e anunciar-te grandes coisas que não sabe. Então, aquele que clama ao Senhor, ele recebe vitória, como eu disse para os irmãos. Né? Glória a Deus. Então, Ana, ela passou a clamar ao Senhor, acreditar na existência, né, do milagre na vida dela. E ela colocou a sua situação adiante do Senhor e fez um voto com o Senhor. Né? Glória a Deus. Ali, ela começou a descer para o templo, né? E orar a Deus. Né? E começou a se humilhar e orar a Deus. E Deus deu a vitória a Ana. Né? Nós sabemos que Ana foi vitoriosa. Ana teve seu filho, chegou a amamentar seu filho, criar seu filho até uma certa idade. E depois dessa idade, ela entregou o seu filho, né, para ali, né, no sacerdote. Eu acho que sim. Amém. Glória a Deus. Então, isso mostra, irmãos, que nós devemos crer que o Senhor é tudo na nossa vida, né? Que o Senhor pode realizar grandes milagres na nossa vida. Eu quero dizer assim para os irmãos que o Senhor, eu já vi assim, muitos milagres na minha vida, assim, que o Senhor já fez, muitos livramentos que o Senhor já me deu. Eu já vi assim, coisas assim, que já aconteceu comigo assim, de só Deus mesmo milagre. Esse ano, findando esse ano, aconteceu algo lá em casa, que eu falo para os irmãos, foi milagre de Deus. Glória a E foi Deus. livramento de Deus, e Deus guardou ali a nossa casa. Um belo dia eu estava ali em casa, estava eu e meu irmão, que estava visita, aquela minha irmã que congregava aqui. E chegou um homem no portão e abordou aquele meu irmão que alguns conhecem, que mora lá em casa. E eu não sei se os irmãos soubem, meu irmão, antes de se aposentar, ele trabalhou muito de vender sorvete, ele vendia sorvete, ele vendia picolé, ele vendia... Depois ele largou, ele foi mexer com um negócio de salgado. Foi vender salgado, essas coisas. Então, esse homem chegou no portão e abordou o meu irmão, dizendo que conhecia o meu irmão. Eu creio, ele achou que conhecia, por ele trabalhar assim, né, irmão? Quem sabe ele também não conhecia, né? Como ele trabalhou assim na rua, né? E o cara chegou e disse: olha, eu te conheço. Há muito tempo eu te conheço. Eu disse: de onde você me conhece? Ele disse: não, eu te conheço, não sei o quê. E ele, com aquela simplicidade, abriu o portão. E ele entrou. Aí ele entrou por dentro do quintal e tudo. E eu lá dentro. Eu estou vendo aqueles dois lá conversando lá fora. Depois ele abriu aquela... Eu botei uma segunda grade na porta. Ele abriu a segunda grade, já entrou com o homem. E ele já sentou no sofá, dizendo que conhecia o meu irmão. Estava eu e a Cita só assuntando a conversa deles. E aquele homem conversando com o meu irmão, e dizendo que era filho de uma irmã, Terezinha, que morava com essa Terezinha da Sete, perguntando se eu conhecia. Eu falei: eu não conheço essa mulher. Eu não conheço a Terezinha da Sete, não. Pode ser que você conhece, mas eu não conheço. E ele conversando, e eu só sei que ele... Glória a Deus. E de repente, irmão, esse homem vira para mim e falou assim, deixou meu irmão na sala, e deixou a Zita na sala, e me chamou para a cozinha. Não, aí ele falou assim: eu queria falar com você particular. Aí eu falei assim: particular? E aí
eu levantei do sofá, ele levantou também, veio para o rumo meu, falou, eu queria falar, não perto do pessoal aqui, eu queria falar só com você. Quando eu cheguei na cozinha, que nós paramos na cozinha, aí ele disse assim, eu quero R$200. Eu falei, R$200 você quer? Aí ele falou assim, eu quero R$200, emprestado. Eu falei, emprestado? Aí ele falou assim, aí eu falei assim, mas eu acho que a gente não tem R$200. Ah, mas vocês arrumam aí. Irmão, quando aquele homem foi falando, a ficha foi caindo. Eu falei, esse homem é um bandido. Esse homem está querendo alguma coisa. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou ver se a gente arruma o dinheiro para você. Eu fui com ele para a sala, e aí chamei o meu irmão, falei assim, o homem que está querendo dinheiro. Aí o meu irmão falou, assim, tá bom, eu vou arrumar o dinheiro para esse homem. Aí meu irmão foi para o quarto. Quando meu irmão foi para o quarto, ele queria acompanhar meu irmão para o quarto. Eu barrei ele na sala. Eu falei, não, você não vai para o quarto. Ele falou assim, vai, mas eu vou lá ver se o seu irmão lá no quarto. Não, você não vai ver, você não vai entrar no quarto. Você vai ficar aqui. E a Zita ficou assim, quando eu falei duro com ele, eu falei, você vai ficar aqui. Porque eu não queria que ele ficasse no quarto, irmão, porque o meu irmão tinha recebido o pagamento naqueles dias. E eu tinha certeza que ele ia entrar no quarto e ele ia levar todo o dinheiro do meu irmão. Eu falei, você não vai entrar lá, vai ficar aqui esperando. Aí meu irmão ficou lá enrolando, não vinha logo, e eu já estava nervosa com aquilo, e aí por fim meu irmão saiu, e meu irmão ainda saiu do quarto, irmão, aquilo me irritou, ainda veio perguntando, quanto é que você quer mesmo? Mas eu disse, moço, ele já falou que quer. E aí o homem bateu o dedo no relógio e disse, 3 horas eu tenho que estar no lugar. 3 horas. Anda logo, arruma o dinheiro. E aí o homem já começou a apressar. Eu falei, vixe, Maria, pensando na minha mente, esse homem não é gente que presta. Aí, glória! E esse homem não é gente que presta. Eu pensei logo na minha mente. Glória. E esse homem, irmão, começou a falar que 3 horas, arruma logo o dinheiro, moça. Fala logo com seu irmão, arruma esse dinheiro, e eu fui lá no quarto. Falei, Zita, fica aí. E fui no quarto, falei, arruma logo esse dinheiro pro senhor. Aí ele foi lá, pegou R$100. Aí o homem, não, eu não quero R$100, eu quero R$200. Aí meu irmão voltou de novo. E ele agoniado na sala, foi lá e pegou mais 100. E aí deu para ele, aí esse homem sai. Aí o homem, muito obrigado, depois eu vim aqui pagar o dinheiro. Não paga nada, irmão, ele não vai aparecer mais não. Esse homem saiu de porta, irmão, de porta para fora e sumiu. Eu não fui lá ver para onde é que ele foi, só o meu irmão deu o dinheiro e ele saiu de porta para fora. Então, irmão, o que eu quero falar, eu creio que Deus deu um livramento muito grande. E assim, irmão, quando ele entrou, agora que eu esqueci de falar para os irmãos, quando ele entrou dentro de casa, uma coisa que eu peguei assim no ar, ele, na cabeça dele, ele achava que o meu irmão morava sozinho. Quando ele entrou, que ele sentou no sofá, que viu eu e a Zita, ele falou assim, nossa, seu Tercílio, uai, eu pensava que o senhor morava era sozinho, você mora com 2 irmãs, mas o senhor está muito bem cuidado. Eu não sei o porquê ele falou essa conversa antes de abordar, sabe? E depois que ele falou isso, ele conversou um pouco, falando que conheceu meu irmão, aí o meu irmão, só se for de quando eu vendia as coisas, é isso mesmo. Eu creio que ele pegava algumas coisas ali, ó, jogando beijo. E ali, Deus deu um livramento muito grande em casa. Glória a Deus. Com a questão desse homem, né? E eu falo mesmo para os irmãos, assim, Deus tem guardado, irmão. Eu tenho visto a mão de Deus, assim, os livramentos de Deus, assim, na nossa vida. Um dia eu estava lá em casa, isso já tem, acho que uns 3 para 4 anos. A minha cunhada passou mal e a minha cunhada ela tem as veias das pernas um pouco alteradas. E eu me lembro, irmão, que a veia dela estourou e nós ficamos tudo agoniados e jorrou aquele sangue para cima, aquele sangue espirrou para cima e parecendo um jato. Nossa. E eu comecei a clamar a Deus ali, falei para Jesus, Jesus,
Coloca as tuas mãos na perna da minha cunhada, Jesus. Para que sangue, Jesus, pelo Jesus, dê um livramento aqui, Senhor, nesse lar. E comecei a orar, repreendi ali. E ela preocupada, eu falei, e aí aquele sangue foi parando, eu arrumei umas faixas, arrumei uns curativos e comecei a fazer o curativo ali na perna dela. E aí não precisou dela ir para o hospital e nunca mais a veia dela estourou. Glória a Deus. Então, Aleluia. tudo isso, irmão, é livramento do Senhor, que o Senhor tem nos dado ali, dentro da nossa casa. E eu falo mesmo para os irmãos não parem de clamar, acreditem na sua vitória. Glória a Deus é fiel. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe.